Olá, minha turma! Tudo bom com vocês? Como estão? Todos bem? Graças a Deus. Bom, turminha, hoje começa mais uma semana de aula, não é verdade? Com novos assuntos. Lembrando, assuntos que estão no módulo de vocês e módulo 4. E importante também que mais do que nunca vocês prestem mais atenção, façam uma leitura redobrada do assunto, pois a gente sabe que nas sextas-feiras existe a avaliação virtual e a avaliação baseada justamente no assunto que vocês estão dando. Tá certo? Então vamos de aula? Bom, o nosso assunto hoje é tecidos, órgãos e sistema, que está no módulo de vocês da página 9 à página 12. Vamos de aula? Um conjunto de células com funções específicas nós chamamos de tecido. No corpo humano existem diferentes tipos de tecido que se juntam para formar os órgãos. Os órgãos, eles podem desempenhar uma ou mais funções no organismo. Exemplo: o estômago, um dos órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos, ele é formado, por vários tipos de tecido. Os órgãos que trabalham em um conjunto para desempenhar uma mesma função formam um sistema. A integração de todos os sistemas do corpo constitui o organismo. Vamos falar um pouco sobre os tecidos? Os tecidos, eles são agrupamentos de células que apresentam a mesma forma e função no corpo humano. Nosso organismo, ele é formado por vários tipos de tecidos, como o tecido epitelial, o ósseo, o cartilaginoso, o muscular e nervoso. Cada um deles exerce uma função específica no nosso corpo. Vamos falar um pouquinho do tecido nervoso? O tecido nervoso, ele é formado por células chamadas de neurônios, que coordenam as atividades de nosso corpo. Esse tecido, ele pode ser encontrado no cérebro, na medula espinal e nos nervos. Ele é fundamental na interação, do ser humano com o ambiente. Por meio de nervos presentes nos órgãos dos sentidos, o cérebro ele recebe informações sobre o ambiente e pode controlar o organismo para responder às condições ambientais. Por exemplo, quando a temperatura do ambiente está muito alta e os nervos da pele captam essa informação, o cérebro ele manda sinais para as glândulas sudoríparas da pele produzirem suor, refrescando a superfície do corpo e impedindo que ele superaqueça. Nós temos também o tecido epitelial, certo? Os tecidos epiteliais, eles são os tecidos que revestem e protegem muitos órgãos de nosso corpo. Eles estão presentes na superfície da pele e no interior de órgãos ocos, como a boca, o intestino, a bexiga e os vasos sanguíneos. As células dos tecidos epiteliais, elas são muito unidas umas às outras. Essa característica faz com que esses tecidos constituam, uma barreira protetora do organismo, impedindo que outros seres penetrem no corpo humano e lhe causem doenças. Existem tecidos epiteliais com muitas camadas de célula, como o epitélio da pele, e outros com apenas uma camada, como o epitélio do intestino. Temos também, o tecido sanguíneo, representado pelo sangue, O tecido sanguíneo ele é constituído de plasma e células sanguíneas. O sangue ele exerce uma importante função no transporte de oxigênio e nutrientes para as demais células do corpo, além de realizar a defesa do organismo.
Vamos falar também um pouco sobre o tecido cartilaginoso? Bom, ele constitui as cartilagens e apresentam a função de facilitar o deslizamento entre os ossos, além de dar suporte a órgãos moles como nariz e orelhas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tecido muscular cardíaco. Esse tecido muscular forma o coração e auxilia nos batimentos cardíacos. Temos também o tecido esquelético, que ele constitui a maior parte da musculatura do corpo e é responsável por nossos movimentos. Temos o tecido ósseo, ele está presente nos ossos e apresenta, consistência rígida, fornecendo resistência a esses órgãos. Alguns músculos, eles podem ser controlados por nós, como os músculos do braço ou das pernas. Outros músculos, os que constituem o coração e outros órgãos, eles não podem ser controlados por nós. Desse modo, os batimentos cardíacos, a movimentação do alimento dentro do organismo e a respiração, por exemplo, são controlados pelo cerebelo, independentemente de nossa vontade. Isso é importante para que os batimentos do coração, a respiração e a digestão ocorram o tempo todo, mesmo quando estamos dormindo. Vamos falar um pouquinho sobre como se forma a casquinha da ferida. Lembra quando a gente está correndo, de repente a gente cai e lá vai o joelho ralado, que dói muito o joelho ralado. O braço ralado, o cotovelo ralado, a mãozinha ralada, não é verdade? Bom, a casquinha de ferida, ela é parte do processo de cicatrização de um machucado na pele. Ela funciona como uma proteção para a pele que está sendo regenerada, impedindo a perda de sangue e a contaminação. Mas vamos descobrir agora como se forma essa casquinha, tá certo? Bom, primeiro vem a ferida, quando nos machucamos superficialmente, atingindo os vasos sanguíneos, ocorre um pequeno sangramento no local. Nosso organismo ele reage, pois o sangramento deve ser interrompido para que não percamos muito sangue. O fim do sangramento. O sangue sai pelo machucado como as plaquetas, que formam uma camada de superfície coagulado, que vai secando até formar a casquinha da ferida. E a defesa? O nosso corpo tem defesa, não é mesmo? Embaixo da casquinha, as células de defesa do sangue, conhecidas como os leucócitos, destroem qualquer ser estranho que tenham entrado no organismo pela ferida, como as bactérias. E a regeneração dessa pele? Bom, após a eliminação dos seres estranhos ao organismo, uma nova camada de pele começa a se formar embaixo da casquinha. Aos poucos, a casquinha de pele vai se desprendendo até se soltar completamente, restando apenas uma cicatriz na pele. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de ciências. A atividade é no módulo de vocês, a página 13, 14 e 15. Boa aula, beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.